O seno, por exemplo, é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. O que isso significa? Significa que uma função ímpar, uma integral, um intervalo simétrico, menos a dessa função, vai ser igual a zero. Ao passo que uma função par, a integral de menos a dessa função é igual a 2 vezes a integral de zero até a dessa função. Só que isso é extremamente importante para vocês economizarem tempo. Por quê? Vamos lá. O cosseno é uma função par. Beleza. O polinômio de Legendre 1 está aqui. Esses polinômios são dados, tá? Na prova, já falei. O polinômio de Legendre do grau 1 é x. Par vezes ímpar dá ímpar. Então, naturalmente, a integral de uma função ímpar no intervalo que eu estou analisando, que é menos 1 a 1, sempre vai ser, porque é só nesse intervalo que os polinômios são ortogonais, vai ser zero. Então, eu nem preciso fazer a parte do produto interno do polinômio de Legendre do grau 1 e do grau 3 para o cosseno, porque ele é par. Basta que se fosse seno, vamos supor, eu não precisava fazer a parte do produto interno com os pares, né, que seria o 0 e o 2. Então aqui eu fiz o produto interno, que eu comentei com vocês. O polinômio de Legendre do grau 0 é o próprio 1. Então isso fica a integral de menos 1 a 1 da minha função menos cosseno de 4πt, que é essa função aqui expressa inteira, porque x virou 2πt. Faço a integral disso aqui, deu 0. Essa integral aqui eu multiplico o polinômio de Legendre do grau 2 pela função h3, que no caso seria isso aqui. E chego aqui na resposta. Então qual que é o ponto disso aqui? O ponto que eu comentei é que o polinômio de grau 3 para aproximar a função h vai ser a soma do... Esse aqui seria o A1, P1, A3, P3, A2, P1 e assim por diante. Então você vai remontar o polinômio que nem eu comentei aqui, né? Uma função vai ser igual aproximadamente o A0, P0 e assim por diante, onde o A0 é P0 vezes a interna uma função, P0, P0. Cara, sempre assim, é bem mecânico. E aí eu achei minha função, o polinômio em T, que é isso aqui. Que nem o Pedro comentou novamente, eu não precisava ter feito inteiro, era só ter feito para isso aqui, porque os outros já são polinômios. Mas enfim, se vocês quiserem fazer inteiro vai dar mais trabalho, mas vai chegar na mesma resposta. Então o que eu faço? Eu tive o polinômio em função de T, eu transformo de volta para x. Esse é o processo, pego T e transformo de volta para x. E assim eu obtenho o polinômio em x. Como foi comentado, né, o polinômio em x conservou esse aqui, que já é um polinômio, conservou esse aqui, que já é um polinômio, e só transformou essa função aqui em uma função polinomial. Então, o que seria aproximar? Eu peguei isso aqui e plotei na matemática. A aproximação significa isso aqui, ó. No intervalo de menos 2π até 2π, que era o que você estava analisando, né, que era justamente nessa integral aqui, esse polinômio aqui é o polinômio que melhor aproxima a função nesse intervalo. E é por conta disso que o valor dessa integral aqui, que é a diferença da própria função, vai ser o menor possível. Então é assim que você faz o método polinômios de Legendre. Você sempre acha esse A0 até o AN, sendo o N o grau do polinômio que você quer aproximar, escreve o polinômio, mudando ou não a variável, dependendo se o intervalo já está entre menos 1 e 1 ou não, e depois você basicamente remonta a função aproximada por um polinômio e volta para a tua variável original. É sempre esse processo. Sei que talvez tenha ficado um pouco corrido, mas eu vou disponibilizar a resolução desse exercício depois, logo depois eu já disponibilizo. Se vocês quiserem pegar, já direto posso mandar nos grupos. Bom, acho que a parte de polinômios ortogonais era isso. Preciso passar para o Felipe. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tá bom. Então, espero que tenha ajudado um pouco aí. Agora o Felipe vai fazer a parte dele. Beleza. Posso apagar que a gente vai colocar copiando? Alguma chance de não cair de ter exercício de polinômios ortogonais e não ser por Legendre? Difícil, bem difícil.
porque a única família que a gente aborda no curso é essa. Mas se cair, não muda nada, cara. Só muda o P que você vai utilizar, que ao invés de ser X, vamos supor, vai ser, sei lá, 3 meios de X. Ou 3 meios de H, se for o caso, outra família. Eles teriam que dar. Oi? Eles teriam Vai que ser a dar essa mesma base. Eles têm que dar uma base ortogonal para o produto que ele definir. Por exemplo, se ele definir um outro produto e outros polinômios, então você pega o polinômio de grau zero dessa família, vezes qualquer outro polinômio que não seja ele mesmo do produto interno, tem que dar zero, se eles são ortogonais, para o produto que eles são definidos. Tudo bem? Ele nunca vai te achar os polinômios. Não, polinômio é dado. Os polinômios ortogonais são dados. Você tem que fazer esse processo aí, de fazer o A0 vezes o P0, a N vezes o PN, somar tudo e voltar para o trabalhar original, é a aproximação da função. Sempre esse esquema. Saiu elementa a parte de peso Ah, tá. Isso aí a gente foi bem passado por cima quando a gente fez, nunca caiu, acho, numa prova. Então eu acho bem difícil de lembrar. Bom, gente, então agora a gente vai mudar um pouquinho a matéria. Até agora a gente estava vendo mínimos quadrados, né? Era agora coisa relacionada a polinômios, né? Mas o que o método dos mínimos quadrados fazia, basicamente? Você tinha uma série de pontos e a gente queria uma função de um tal tipo que tivesse a mínima distância em relação aos pontos que ele definiu, né? Então você tem, sei lá, uma função qualquer aqui, e aí você tinha esses pontos assim. E aí você definia uma função de, sei lá, qual grau para fazer isso aqui, e o método dos mínimos quadrados ele minimizava essa distância, né? Falar qual é a função que minimiza essas distâncias. Agora, na parte de interpolação polinomial, a abordagem é um pouco diferente. Por quê? Nesse caso, a gente não quer um ponto que minimiza as distâncias. A gente quer, desculpa, a gente não quer a função que minimiza as distâncias em relação aos pontos. A gente quer a função que passa pelos pontos. Então, se eu tenho, tipo, uma série de pontos aqui, só para vocês terem uma ideia, esses pontos aqui no campo cartesiano. A interpolação polinomial ela vai pegar a função que justamente vai passar por esses pontos aqui. Vai ser uma função polinomial que vai passar por esses pontos. Aí existe um teorema que eu também vou passar bem por cima, que é só para vocês terem uma noção, que ele fala que, que essa função ela é sempre única. Sempre vai ter só um polinômio que vai passar por esses pontos, se satisfazer uma série de funções lá que não vem ao caso, mas a função polinomial vai passar por esses pontos sempre único. Tá? O que vai acontecer? Eu sempre vou ter um conjunto de n mais 1 pontos, então ele vai dar um conjunto de n mais 1 pontos, e o grau da função que vai passar por esse mais 1 pontos, ele vai ser no máximo igual a n. Então a função tem grau menor ou igual a n. O que isso quer dizer? Quer dizer que se, por exemplo, vou fazer uns exemplos aqui, se eu tiver só um ponto, né? Tiver um ponto aqui. No caso, n mais 1 é um ponto, então n vai ser 0. Então a função tem grau no máximo 0. Faz sentido, né? A função de grau 0 é uma constante que vai ser isso aqui. Vai ser a função que passa por esse ponto. Se eu tiver dois pontos, bom, n mais 1 é 2, então n é 1, a função tem grau no máximo 1. Ou seja, o grau ele pode ser 0 ou 1. Pode ser grau, né? Uma x mais d, e ele pode ser 0 também caso os pontos estejam alinhados, né? Se os pontos estiverem alinhados, o grau vai ser 0. Por isso que eu digo que a função tem grau no máximo n, menor ou igual a n. Pode ser 0 e assim por diante. Se forem 3 pontos, o grau máximo vai ser 2. Se forem 4 pontos, o grau máximo é 3. Então o grau máximo da função é sempre 1 a menos do que o número de pontos que você tem. E basicamente a gente tem dois jeitos de determinar qual vai ser a função que passa por esses pontos. Tem o método de Lagrange e o método de Newton. Só uma coisa, então, né? Eu tinha aqueles. Se eu desenhar a tabelinha aqui, né? Você tem, que nem eu tinha desenhado, tem valores de x e valores de y. Então, tem um x0 que corresponde a um y0, x1, y1. Assim por diante até um xn, yn. Vocês pensaram que tem n mais 1 pontos, né? Porque tem 1 até n, tem n pontos aqui, mais esse aqui, n mais 1. Então a gente tem n mais 1 pontos. Isso aqui são pares no campo cartesiano, né? Você perceber. São
pontos no plano cartesiano, né? E aí para cada... eu consigo fazer uma função que vai passar por esses pontos. A função que eu vou fazer vai ser o Pn de x, n é o grau da função, vai ser um A0 mais A1x mais A2x quadrado, mais assim até uma nx elevado a n. Então, por exemplo, se eu tivesse 4 pontos, o polinômio vai ter grau no máximo 1 a menos. 1 a menos igual a 3. Então, se fosse 4 pontos, eu teria um P3, né, seria um P3 de x aqui, seria A0 mais A1x mais A2x quadrado mais A3x ao cubo. Certo? Você tem que sempre lembrar que o grau da função é sempre 1 a menos do número de pontos. Tá? Beleza. Vou fazer o método de Lagrange, então. Se vocês entenderem isso, basicamente é só fazer a parte bem mecânica do negócio. O método de Lagrange vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui um exemplo como se tivessem 4 pontos, tá? Só para ficar mais fácil. Melhor do que fazer x no x n, porque senão fica menos intuitivo. Então, digamos que eu tenho uma tabelinha com 4 valores de x e 4 valores de y. Né? Então, eu tenho um ponto x0, y0, x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Certo? Eu tenho 4 pontos aqui. Ou seja, o polinômio vai ter grau no máximo 3, porque são 4 pontos. O que a gente vai fazer para determinar o polinômio? Usando o método de Lagrange. Eu vou ter que fazer o que a gente chama de os polinômios de Lagrange. Eu vou ter que fazer, no caso, 3 polinômios. Então, eu vou ter que sempre fazer um polinômio a menos do que o número de pontos que eu tenho. Quando eu tenho 4 pontos, eu vou ter que escrever 3 polinômios aqui. Como são esses polinômios? Não, desculpa, eu falei errado. São 4 polinômios, tá? Cada polinômio para um ponto. Então, como eu tenho 4 pontos aqui, vai ter 4 polinômios. Quais são esses polinômios? Eu vou chamar de L0 de x, L1 de x, L2 de x e L3 de x. Esses são 4 polinômios, certo? O que eu vou fazer? Como que eu vou construir esses 4 polinômios? Agora uma coisa bem mecânica, assim, é meio que decoreba mesmo, sabe? Eu acredito que provavelmente não vai ter na prova como construir isso, você tem que decorar, mas é uma coisa bem simples. Como que vai ser o L0 de x? L0 de x vai ser x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 sobre x0 menos x1 vezes x0 menos x2 vezes x0 menos x3. O que eu estou fazendo aqui? Lembra? A única variável que é incógnita é x. x1, x2, x3, x0, x1, tudo isso aqui são números que eu vou ter. Eu não sei esses números para lidar. Tá? Depois eu vou fazer um exemplo numérico com números para ficar mais fácil. Só para vocês entenderem. Então eu vou ter x menos x1 vezes x menos x2, x menos x3 sobre x menos x0, x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um produto de x menos todos os números menos o x menos x0. Eu não estou usando o x0 aqui. E aqui é a mesma coisa, estou fazendo um produto de x0 menos todos os números, exceto o x0 menos x0. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O L1 de x, eu não vou fazer, eu vou fazer esses dois primeiros para vocês entenderem como é. O L1 de x vai ser a mesma coisa daqui, só que em vez de eu fazer todos, aqui eu estava fazendo todos, x menos todos, exceto o x menos x0. Aqui eu vou fazer x menos todos, exceto o x menos x1. Então vai ficar x menos x0 vezes x menos x1 ao cubo, então x menos x2, vezes x menos x3. Dividido por x1 menos x0, vezes x1 menos x2, vezes x1 menos x3. Está vendo que eu estou fazendo x menos todos, só que eu não faço x menos x1, porque é o L1. E aqui é x1 menos todos sobre, quer dizer, menos o x1 menos x1. Deu para entender a lógica disso aqui? E aí, como são 4 pontos, eu vou fazer L0, L1, L2 e L3, que vai ser a mesma coisa aqui.
O L2 vai ser x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x3. Eu pulo x menos x2. Dividido por x2 menos x0 vezes x2 menos x1 vezes x2 menos x3. Pulo o x2 menos x2. Então, você vai fazer esses 4 polinômios, certo? Quando você tiver esses 4 polinômios, você vai conseguir fazer o polinômio interpolador. O polinômio ele vai ser simplesmente isso aqui. Pn de x vai ser y0 vezes L0 de x mais y1 L1 de x mais y2 y2 L2 de x mais y3 L3 de x. Ou seja, você vai pegar esses y aqui que ele te deu e multiplicar pelos polinômios que você construiu. E o polinômio interpolador vai ser isso. Vai ser o polinômio que passa naqueles pontos. Deu para entender a lógica disso aqui? Só no L0 e no L1, às vezes tem tipo, x0 menos x1 ou x1 menos x0, importa essa ordem, né? Sim, o L0, assim, por exemplo, o L0 em cima vai ser x menos x0 menos algo. E aqui é sempre o x0 menos alguma coisa. Sim. O L1 vai ser x menos alguma coisa sobre x1 menos alguma coisa. Pode estar negativo aí no meio. Pode estar negativo, tipo, digamos que x1 menos x2. Pode ser que dê negativo. Inclusive no exemplo que eu vou fazer vai dar negativo. Vai ser simplesmente considerado negativo. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um exemplo numérico. Tem esse pronome interpolador aqui. Eu tenho esses pontos aqui. Eu tenho menos 1, 0, 1, 1, 0, 3. Quantos pontos eu tenho aqui? Eu tenho 3 pontos. Então, o grau dessa função, desse polinômio interpolador, vai ser no máximo 2, certo? Porque é 1 a menos do que o número de pontos. Vamos lá. O que vai ser então o L0 de x? O L0 de x vai ser x menos x. Eu vou escrever aqui é o x0 e aqui é o y0. Aqui é o x1, aqui é o y1. Aqui é o x2, aqui é o y2. Então vamos lá, o L0 de x. X menos x0. X menos menos 1. X menos 1 vezes x menos x1, que é x menos 0. Espera aí, x menos x. Desculpa, eu fiz errado. Porque eu pulo x0, né? Então, no caso, eu não faço x menos x0, eu faço x menos x1. X menos 0 vezes x menos 0 vezes x menos 2, que é x menos 1, sobre x0 menos x1 vezes x0 menos x2. x0 menos x1, x0 menos x1 é 1 menos 0. Isso aí não é o y? É x0 menos x1, né? Isso é menos 1 menos 0. Menos 1 menos 0 sobre x0 menos x2. Menos 1 menos 1. Isso vai ser igual a x. Se você fizer o polinômio, vai ficar x vezes x menos 1 sobre 2. O L1 de x, vamos lá. O L1 de x vai ser x menos x0 vezes x menos x2. Em cima. Então vamos lá, em cima. X menos x0. X menos menos 1. Vezes x menos x2, que é x menos 1. Sobre x1 menos x0. x1 menos x0 dá 0 menos 1. 0 menos menos 1 no caso, né? Que é 0 menos 1. Vezes, finalmente, x1 menos x2. 0 menos 3. Não, desculpa. X1 menos x2, 0 menos 1. Vocês veem como é tipo, perigoso vocês confundirem isso na prova. Então, assim, anotem bem esse aqui que é o x que veio, senão vocês vão fazer o que eu estou fazendo aqui de se você fizer a distributiva, aqui vai ficar 1 menos x quadrado. E, finalmente, o L2 de x vai ser x menos x0 vezes x menos x1. O que vai ser o x menos x0 vezes x menos x1? Vai ser x mais 1
vezes x menos 0 sobre 1 mais 1 vezes 1 menos 0. Isso vai ser x vezes x mais 1 sobre 2. Então a gente construiu os 3 polinômios de Lagrange que a gente precisava, certo? E aí, lembra que o P de x, nesse caso, vai ser um P2 de x, né? A princípio. Lembra que ele vai ser y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais y2 vezes L2 de x. Nós que o y1 é 0, né? Então vai ficar 1 vezes, o y0 vale 1, né? 1 vezes isso aqui, x vezes x menos 1 sobre 2, mais 0 vezes 1 vezes x quadrado, né? Não precisava escrever. Mais 3 x vezes x mais 1 sobre 2. Se você fizer essa distributiva disso aqui, vocês vão perceber que dá um polinômio de segundo grau. Aqui tem x vezes x, aqui tem x vezes x, então o x vai dar x quadrado. Mas assim, é sempre essa coisa bem mecânica, assim, tá vendo? Vocês têm os pontos, vocês vão fazer esses L's aqui, L0, L1 e 2, é só lembrar como que você faz aqueles L's, que você, no caso do L0, você não faz o x0 aqui em cima e não faz o x0 aqui embaixo. Na verdade, você não faz o x1 em cima e o x2 embaixo. É só você lembrar de como fazer esses polinômios de Lagrange. Tá? Eu vou deixar depois esse material aqui que eu escrevo certinho, tá? Se alguém ficou confuso. Mas alguém não entendeu também, se quiser deixar alguma dúvida. Ficou claro como eu achei esse polinômio? Então, esse polinômio vai ser o polinômio de grau 2 que vai passar por esses pontos aqui. Beleza? Aí, a gente tem um outro método, que é o método de Newton. Bem rápido. Bom, é a mesma coisa, a gente vai também achar o mesmo polinômio, o Lagrange vai achar o mesmo polinômio, se você tiver os mesmos pontos, isso vai ser uma abordagem diferente. E aí na prova, às vezes ele vai falar, use o método de Newton ou use o método de Lagrange. No prova do ano passado a gente tinha Newton no ano passado. Então você tem aqui, de novo, valores de x e y, aí você tem de novo x0, x1, x2, x3. y0, y1, y2, y3. O que você vai fazer no caso do Newton? Você vai fazer uma coisa que chama tabela de diferenças divididas. Você vê tabela de diferenças, você vai entender para ficar mais fácil, tá? É uma tabela ultra mecânica também, que é só você ficar fazendo um monte de multiplicação junto com esse número aqui. Vou dar a ideia de como seria ela. Você vai fazer o seguinte: você vai escrever x, f, x, f, xx, f, xxx e f, x, xx. Eu vou entender que isso aqui não é f de x, não tem nada a ver, tá? É só um produto de uns números. Na coluna do x, lembra de uma coisa, então a gente tem 4 pontos, a gente vai ter 5 colunas, né? Uma para o x e depois mais 4. Se a gente tivesse 5 pontos, a gente ia ter 6 colunas, assim por diante. Então, no lugar do x, a gente vai escrever simplesmente os x que a gente tem. x0, x1, x2, x3. A gente vai escrever no f de x, os y que a gente tem. O y0, isso aqui vai ser o f de x0. y1 igual a f de x1. y2 igual a f de x2. y3 igual a f de x3. Aí vocês estão percebendo que eu estou usando esses quadrados aqui, justamente para mostrar que não tem nada a ver com uma função de alguma coisa. Tá? O que eu vou fazer agora nessa coluna aqui? Essa coluna aqui ela tem 4 linhas, né? Essa coluna aqui vai ter 3 linhas, essa vai ter 2 linhas, essa vai ter 1 linha. Eu vou meio que estreitando ela, eu vou ir, como posso dizer, afunilando assim os números. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter 3 números. E o primeiro número eu vou fazer com essas 2 linhas aqui. Vai ser simplesmente
y1 menos y0 sobre x1 menos x0. É isso menos isso sobre isso menos isso. Isso vai ser o f x0 x1. Segunda linha vai ser isso menos isso sobre isso menos isso. Então vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso vai ser igual ao f x1 x2. E finalmente, essa aqui vai ser isso menos isso sobre isso menos isso. Então é y3 menos y2 sobre x3 menos x2. Isso vai ser o f x2 x3. O que eu vou fazer agora? Essa tabela aqui. Essa tabela aqui, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu outra cor aqui. Essa tabela vai. Aqui tinha 4, aqui tinha 3, né? Aqui vai ter 2. O que vai ser essa tabela aqui? O primeiro número vai ser esse menos esse sobre esse menos esse. Então vai ser f x1 x2 menos f x0 x1 sobre x2 menos x0. E aqui vai ser esse menos esse sobre esse menos esse. Então vai ser f x2 x3 menos f x1 x2 sobre x3 menos x1. Vocês fizeram que é uma coisa meio simétrica, é difícil de entender o que está acontecendo, né? Tipo, esse aqui eu estou dividindo a subtração desses pela subtração desses, 2 menos o 0. E embaixo eu estou dividindo a subtração desses aqui sobre 3 menos o 1. E aí a última vai ser justamente a subtração desses dois, vai ser esse menos esse sobre esse menos esse. Então isso aqui vai ser, isso aqui é o f x0 x1 x2, eu vou escrever aqui. Isso aqui vai ser o f x0 x1 x2 e esse aqui vai ser o f x1 x2 x3. Finalmente isso aqui vai ser o f x1 x2 x3 menos o f x0 x1 x2 sobre x3 menos x0. Deu para entender isso aqui? Eu estou sempre diminuindo o número de linhas que eu tenho, né? Então aqui eu tinha 4, que é o x, 0x. Aqui no fxx vai ter 3, no xx vai ter 2 e no 4x vai ter 1. O que são esses números aqui? O que eu vou fazer com esses números? Lembra, isso aqui são tudo números, tá? Não vai ter nenhuma variável aqui. Estou usando x3, x0, x2, são os pontos que eu tenho. Então eu vou estar simplesmente fazendo uma brincadeira com esses números aqui. Quais números aqui são importantes? Sempre o primeiro da coluna. Então, os importantes são esse e esse. Esse monstro aqui, eu vou chamar de f de x0, x1, x2, x3. Tá. O polinômio ele vai ser o seguinte: p de x vai ser f de x0, ou seja, esse número aqui, no caso é y0, mais o f x0 x1, que é esse número aqui, vezes x menos x0. Aqui que eu vou introduzir a variável, tá vendo? O polinômio vai ser o polinômio x. Então isso aqui é uma constante, mais uma outra constante vezes x menos uma constante. Então aqui é uma função de primeiro grau. Mais um f x0, x1, x2. Cadê? É esse número aqui, esse número aqui. Vezes x menos x0, vezes x menos x1. Aí isso aqui já é uma coisa quadrática, certo? Eu tenho x e x. Mais f x0, x1, x2, x3. Isso aqui também é uma constante vezes x menos x0, x menos x1, vezes x menos x2. Entendeu? A mesma coisa aqui, você vai também achar uns números meio
Todas.